isso significa? Agora, acho que todo mundo está enxergando, né? Então, vou falar sobre ensino de língua portuguesa e como a variação chega à sala de aula. Vou fazer um percurso, primeiro, do ponto de vista da sociolinguística, quais são as premissas do tratamento da variação, como nós lidamos com a variação dentro da sociolinguística. Vou fazer um pequeno passeio sobre documentos norteadores mais recentes e como eles contemplam esse conteúdo. Vou traçar uma perspectiva das avaliações oficiais, particularmente do Enem, e depois vou para botar o dedo na ferida, que é, bem, como nós lidamos com isso. Né? Ou melhor, como não lidamos com isso. E fazer minha sugestão de encaminhamentos, pelo menos mostrar em que direções eu sinto necessidade de que atuemos mais e em que direção nós conseguimos atuar com os recursos que temos à disposição. Então, assim, em termos de premissa da variação linguística, né, a gente assume, né, isso é consensualmente pactuado dentro da vertente variacionista e acho que em outras vertentes também, não todas as vertentes trabalham com a língua, mas uma boa parte, que a variação é inerente às línguas, ela não compromete o bom funcionamento do sistema, nem a possibilidade de comunicação de falantes. Essa variação inerente leva a um estado de heterogeneidade que é estruturada, isso significa que a variação pode ser sistematizada, e a língua, nesse cenário, comporta, ao lado das regras categóricas, também regras variáveis. E essa relação entre regras variáveis é probabilística. Então, não é o objetivo discutir essas premissas aqui, mas sim aceitá-las. Essas premissas, de alguma maneira, reverberam e com bastante intensidade num dos últimos documentos que nós temos de orientação para as práticas pedagógicas da Base Nacional Curricular Comum aqui no Brasil. Esse documento concebe a língua como dinâmica e multimodal, então, e esse é um ponto bastante apagado na nossa tradição linguística. A gente concebe língua sempre num único registro, num único suporte, e com as questões tecnológicas que nós temos hoje, nós podemos dar conta de língua multimodal, não só escrita, mas áudio e vídeo também fazem parte da documentação linguística e podem, né, nos ajudar nos processos de ensino de língua materna. E essa diversidade, essa variedade de língua é um objeto de estudo que os estudantes têm direito. Então, a língua é contextualmente situada, né? Nada é solto, há situações de enunciação, condições históricas e sociais e discursos que instauram relações de poder, ainda que essa formulação advenha de outra colcha teórica, nós conseguimos ver isso do ponto de vista da sociolinguística, que língua instaura, indicia relações de poder, indexa socialmente, e assim, esse processo, né, de língua socialmente situada, né, cria condições para que os alunos percebam essa pluralidade sociocultural que se manifesta linguisticamente, e o objetivo disso é ampliar repertório, ampliar as possibilidades de interagir com os grupos sociais. Essas premissas, né, que reverberam da BNCC se configuram direitos de aprendizagem no ensino
no ensino fundamental é direito de aprendizagem do estudante compreender que a variação é um fenômeno que constitui a linguagem, reconhecer as relações de poder, formas de dominação e preconceito que se fazem na e pela linguagem, né? E, mais especificamente, né, estratégias de marcação do nível de formalidade dos textos nas suas produções. Então, isso deixa bem na superfície, né, da prática pedagógica o papel da diversidade linguística do português, quebrar o mito da língua única, homogênea, né, que é tanto reverberado. Em termos de competências e habilidades no ensino fundamental, isso, né, se reflete na compreensão, né, de condição sócio-histórica da língua, dinâmica e variável, reflexões sobre a variação de registro, variação regional e variação social, reflexões sobre o endereçamento e as escolhas linguísticas adequadas à interlocução proposta, né? E, inclusive, analisar aspectos linguísticos que emergem num contexto de tecnologias como escrita na internet, língua da internet. Acho que internetês não se usa mais, mas ainda assim a gente tem modalidades de língua que emergem, né, na internet, tem variações, né, na língua que emergem na escrita na internet. No ensino médio, os direitos de aprendizagem se aprofundam na reflexão sobre o espaço das outras variedades que devem ser legitimadas, em uma prospecção de gramática tradicional, né, o contraste, a reflexão, a análise linguística, refletir sobre isso. Isso é previsto para o ensino médio e é compreensível, né? Eu estabeleço um repertório no fundamental, mas essas reflexões, elas começam a emergir no ensino médio com maior, né, maturidade do estudante. Isso se reverbera também em competências e habilidades para o ensino médio, compreender a língua como um fenômeno geopolítico, sócio-histórico, cultural, como forma de expressão identitária e enfrentamento aos preconceitos de qualquer natureza. Gente, isso é tudo muito bonitinho, mas isso tem implicações práticas. Essas implicações práticas, elas se refletem no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, eu coordenei uma pesquisa há um tempo atrás, a gente parou de medir isso a gente fez uma avaliação especificamente naquela mudança para nosso foco era a mudança no novo ensino médio, novo Enem, mas depois a gente continua acompanhando. Então, questões de variação linguística, elas são habituês do Enem, né? Elas sempre é garantido que vai ter uma questão que trate de variação linguística na prova de linguagens do Enem, e às vezes em mais de uma, não só na prova de linguagens de língua materna, mas também de línguas estrangeiras, né? Basicamente, né, os temas são os conteúdos específicos, a percepção do efeito da monitoração linguística, a distinção entre eventos de oralidade e letramento, mas também entram questões de oposição, português brasileiro versus português europeu, questões de urbanização, né, efeitos da urbanização rural-urbano, variação histórica e variação regional. Isso cai na prova. E entra em diferentes tipos de suporte, né? Artigo de opinião acadêmico, conto, crônica, né? Poema, quadrinhos, romances, né? Diferentes suportes, né? Diferentes suportes, inclusive multimodais, para dar suporte a essas questões. Bem, ok, temos diversidade no currículo, temos diversidade nas avaliações. Só que, quando a gente vai para a realidade da sala de aula, embora, né, a gente tenha feito já um trabalho de propostas de como trabalhar isso, construir corpos, transcrever textos, né, tenho trabalhado, né, com propostas de como inserir variação na sala de aula,
análises sobre, né, da força expressiva da linguagem, como ela se manifesta em filmes, novelas, música, marcas de variação, há toda uma lista de tarefas, né, do que a gente pode fazer. Eu não vou me concentrar nisso, porque esse conjunto de tarefas é um conjunto de tarefas de 2015, anterior à BNCC, então, de alguma maneira, isso reverbera lá. Mas quando chega na prática pedagógica, a gente continua tendo, na educação básica, na realidade brasileira, um ensino de variação linguística que é pautado em curiosidades sobre a língua e estereotipia. Então, os livros didáticos têm uma unidade chamada variedades linguísticas. Então, isso é uma unidade. Quando o nosso entendimento de variação é de que ela perpassa, né? Toda aula é aula de variação, toda aula é ensejo para aula de variação. Então, eu sempre tenho a variação entrando como curiosidade linguística, né? Essa curiosidade linguística sempre é pelo viés da estereotipia, sempre é o traço estereotipado, sempre é pelo viés do estranhamento e não pela reflexão, né, do que ela performa naquele contexto. Tirinhas são produtivas para isso. E o nosso amigo clássico Chico Bento, né, para trabalhar variação, né? A linguagem do Chico Bento versus as outras personagens, o rural versus urbanos, né? Sempre pelo viés do estereótipo, né? Sempre pelo viés, a unidade da variação e a variação apresentada como curiosidade no nível lexical, na percepção da diferença, na percepção da estereotipia. Bem, eu poderia dizer assim para vocês, pelo menos já se trabalha, né, variação. Desde 98, o PCN já coloca isso como diretriz de ensino. Então, assim, 20, 30 anos depois, né, porque as PCNs reverberam uma discussão que começou nos anos 80, já se trabalhar, eu acho que não é um grande avanço. Por outro lado, né, não adianta fazer lista de atividades a serem feitas se falta subsídio para isso. Enquanto isso, a gente tem uma crise muito grande na sociedade, né? Essa é uma manchete de um fato de 2011, 10 anos atrás, em que um livro didático ousou fazer algo diferente do que a curiosidade e a estereotipia. Foi um livro didático que incluiu algo que é super tranquilo para nós, dentro da perspectiva da variação, que era, né, o livro mais interessante está emprestado, Nós Pega o Peixe, em que se apresentavam formas variáveis em situações de fala, em situações de menos monitoramento, em um livro para educação de jovens e adultos, que não é ensino fundamental regular, tem um público com uma trajetória de vida bem diferente. Mas, ainda assim, né, quando a gente introduz a variação de outra forma, né, ela é entendida como uma prescrição, estamos ensinando a falar errado. Né? Quando a variação começa a chegar, né, em níveis de reflexão, né, elas estouram algumas bolhas, ela é recriminada. O tratamento da diversidade vira alvo de projetos de lei, e, assim, a cada dia, semana passada foi Roraima, que teve aprovado um projeto de lei em relação a algo que é o que eu chamo de lei burra, né? Porque é uma lei que ignora que BNCC nos diz que é para trabalhar com isso. E aí vem lá os legisladores que não leem as diretrizes educacionais proibindo trabalhar isso. Então, eu posso trabalhar com uma coisa, mas não posso trabalhar com a outra. Quem é superior, né? Os decretos, as propostas de lei ou um documento que garante direitos de aprendizagem, né? E nesse vácuo, né, estamos nós, né,
como nós podemos contribuir para isso? Como nós podemos fazer para deixar que variação linguística na sala de aula deixe de ser curiosidade ou estereotipia? Como eu posso contribuir, né? Porque aquela lista de tarefas todas é minha e daí. Então, é uma crítica que eu recebi, ainda não estava junto, né? Assim, é muito bonito dizer estudo, para fazer estudo. E como? Né? Como fazer? E aí, eu penso, bem, para responder isso, a gente precisa de estudos descritivos para a diversidade. De que maneira? Né? A gente precisa de material pedagógico de suporte às práticas de análise linguística que considerem essa dimensão variável da língua. Isso significa amostras de línguas autênticas, né, que já estejam organizadas num repositório e que tenham uma curadoria técnico-científica, para que a gente não incorra em estereotipia e que tenha, né, representatividade daquela amostra. Mas não só isso, nós também precisamos de material pedagógico para formação para essas práticas de análise linguística que considerem essas dimensões variáveis da língua. Então, a gente precisa de textos de comunicação científica que sejam acessíveis aos docentes. Então, dizer, vai lá ler meu artigo, leia minha dissertação, isso não serve para a sala de aula. A gente precisa de sistematizações de comportamentos dos fenômenos variáveis que tenham uma possibilidade de generalização. Em relação a repositórios linguísticos, né? Então, a gente tem projetos de descrição linguística que constituem amostras linguísticas, né? Muitas vezes essas amostras servem a um único estudo e depois elas ficam arquivadas nas gavetas, né, no esquecimento, em algum pendrive, algum computador. Outras vezes esse acervo até serve a diversos estudos descritivos, mas são raras as vezes, pelo menos na realidade brasileira, que esses acervos sejam organizados de modo a permitir buscas automáticas e extração de informações generalizadas. Dito de outro modo, eu quero saber se é correto dizer a minha ou minha. Colocar esse determinante na frente do possessivo é redundante ou não é redundante? Isso é uma curiosidade que pode, né, emergir em uma aula de língua materna ou aula de língua estrangeira, e eu preciso dar uma resposta que eu não vou encontrar só nas gramáticas, né? Talvez eu nem até encontre em gramáticas e essa resposta em gramáticas ela é pouco elucidativa. Em que contexto? Por quem? Em que falantes? Então, talvez uma busca, né, e uma amostra num repositório organizado me ajude a ter subsídios para essa reflexão em sala de aula. Essa arquitetura de repositórios linguísticos, elas podem contemplar, né, também não só a pesquisa linguística, mas também suporte às práticas pedagógicas que são voltadas para o tratamento da variação. Então, nós precisamos, né, quem tem repositórios e queira ampliar seu uso, a gente não vai simplesmente abrir o acesso e dizer, olha, vire-se, né? A gente precisa de um manual de apresentação das amostras que sejam colaborativos para o público não especialista. Nós precisamos de metadados que permitam a filtragem e a consulta, né? Que eu tenha ali um resultado, tipo plataforma Shine, né? Que eu posso fazer uma pesquisa e já gerar gráficos automaticamente, ou representações visuais dessa consulta. O acesso aberto, né? E ele não é acesso livre, né? O acesso aberto não é livre. E também, né, não só dar consulta, mas indicar produtos educacionais que sejam derivados de estudos com essas amostras do repositório. Me dá um exemplo, né? Como é que isso funciona? Eu falei um monte de coisa e eu não estou dizendo que eu faço isso, tá? Eu acho que isso é importante fazer, eu ainda não cheguei nesse nível de conseguir fazer isso. Mas mais latente a isso ainda, né, nós precisamos de
sistematizações, materiais de sistematização dessa variação. O que isso quer dizer em termos práticos? A gente precisa organizar os resultados de pesquisa de uma maneira consolidada e sistemática para permitir esse professor de educação básica reconhecer fenômenos de variação e mudança em diferentes níveis linguísticos, fala escrita, diferentes épocas, regiões, e entender motivações linguísticas e sociais dessa variação nesses fenômenos. Ah, mas meu artigo que eu publiquei na revista X dá conta disso. Dá. Para aquele ponto específico que eu estudo e para meus pares. Não chega para o professor de educação básica. Eu tenho muita dificuldade de levar artigos para a sala de aula, por exemplo, dos professores de Prof.Letras, porque eles vão dizer, sim, isso serve lá para a realidade do município tal. Será que é a mesma da minha realidade? Será que isso eu posso tomar como uma generalização? Né? Às vezes eu preciso de... Às vezes o nosso foco é muito mais discutir o quanto aquele processo variável dá suporte a uma premissa da teoria do que explicar efetivamente como ele funciona. E nós, pesquisadores, temos o nosso interesse em contribuir com a teoria, mas também há uma demanda, né, prática, uma demanda necessária, que é transpor essa transladação didática de como isso funciona para quem vai entender variação, né? E eu não estou falando de popularização da ciência, eu estou falando de uma etapa intermediária, eu estou falando em tornar os nossos conhecimentos acessíveis a quem vai para a sala de aula, a quem está na sala de aula, a quem precisa pensar em implementar todas aquelas ações que BNCC está direcionando para currículo. Quem melhor tem feito... Desculpa. Chegamos nos 20 minutos, só para avisar. Desculpa. Tá, é o meu último slide, tá? Já vou acabar. Então, assim, quem tem melhor feito isso é a Marta Scherr e seu grupo. Ela tem feito um trabalho muito bacana para organizar todo o caminhão de trabalhos que ela tem, e outras pessoas têm, sobre variação em pronomes, né? Então, ela tem produzido sistematizações que têm uma interface visual mais amigável, né? Tem uma interface, mas ainda está longe daquilo que é ideal, mas é muito mais amistoso do que dizer assim, leia 300 artigos para chegar a uma generalização de tu e você. Então, é um modelo para a gente se inspirar. Então, em termos de direcionamentos aqui, a gente precisa pensar em planos de gestão de dados que considerem uma aplicação didática do produto derivado, que a gente tenha, né, uma plataforma agregadora de repositórios linguísticos que também considere a dimensão pedagógica. Esse é um anseio, né, que a gente tem gestado lá no GT de Sócio e que emperra, né, na mola que move o mundo, o dinheiro. A gente precisa também estabelecer uma cultura de valorização de produções acadêmicas que sejam voltadas para a formação pedagógica, né? Isso não vai ser publicado nas revistas de Qualis, vai ser publicado em outros espaços e talvez isso saia do raio-x da pós-graduação, que é onde a gente tem espaço para produção de ciência no Brasil, e a gente precisa um pouco mais de ciência cidadã, né? A comunidade participar um pouco mais da construção dos nossos objetos científicos, em termos de ensino, ouvir os professores, né, que estão na sala de aula. Essa é a minha contribuição. Muito obrigada pelo espaço e espero que ela reverbere, de alguma maneira ela seja convergente com os ideais do grupo. Obrigada, gente.